Nós estamos vendo um filme nesse final de semana, né, que está em cartaz, e uma coisa a gente pôde perceber, que era sobre um casal divorciado com uma filha que estava se formando. E desde bebê, onde eles se separaram, eles passaram a se odiar. E o que a gente tirou dessa história? Que, lógico, eu não vou dar um spoiler completo, mas no final eles se odiavam, mas para um bem comum, para tentar impedir o casamento da filha, achando que ela não seria feliz, né, sendo casadas, porque eles não foram felizes e queriam sabotar o casamento dela. Então nós tiramos essa história para a vida real de muitos casais que se separam se amando. E a gente começa a perceber alguns pontos que são incomuns em casais que se separam, que eram apaixonados, continuam se amando, mas entre o ódio e o amor existem 3 pontos importantes. Número 1, o casal, depois de algum tempo, ele cai na rotina. E a rotina, a pressão do dia a dia, né? Às vezes com finanças, com sustento, né? A educação dos filhos. O que acontece? O casal ele começa a perder o elo comum, que é o quê? Por que eles se casaram, né? Por uma paixão, um amor, né? De gostar de estar com a presença do outro, de curtir o dia, de sair para viajar, né? Para ter lazer. E aí o que acontece? O casal ele começa a entrar numa rotina tão forte que ele deixa para trás o que uniu eles no passado. E aí esse é o primeiro ponto. Não tem um momento, né, para quebra de rotina. Então qual é a nossa dica aqui do casal Bruno e Cris? É que você quebre as rotinas da sua vida, indo para ambientes diferentes, mudando o que você faz todo final de semana, se possível fazer o quê? Ir passar uma temporada em outro lugar, por exemplo, umas férias, você vai para uma cidade mais tranquila, uma cidade que vocês possam estar ali se curtindo, né? Lembrando, resgatando o que realmente fizeram que vocês no início quisessem ficar sempre juntos, porque no início do relacionamento você quer ficar 24 horas juntos. No início do relacionamento você pega o telefone, né? Na nossa época que era o telefone, você fica ali querendo falar e ninguém quer desligar, né? E agora no mundo tecnológico falando aí pelo WhatsApp. Então é um ponto muito importante. A outra coisa importante que a gente detectou aí, que os casais ficam procrastinando aproveitarem a vida, desfrutar da vida junto. Eles ficam colocando tudo no futuro. Quando nós tivermos uma condição financeira melhor, quando nossos filhos crescerem, nós vamos aproveitar o nosso relacionamento. Quando a gente mudar para uma casa melhor, quando a gente tiver um carro melhor. Ou seja, você fica procrastinando, né, a questão do relacionamento em prol de coisas futuras. Então você procrastina o hoje. Então a grande dica é você aproveitar o hoje com o seu cônjuge. Deixa as preocupações de lado, porque na verdade 95% das preocupações elas não vão acontecer. Elas não acontecerão. Então aproveite todos os dias. E outra coisa, nesse filme, depois de tantos anos que um ficou culpando o outro, eles tiveram uma conversa, né, franca, que na verdade a culpa não era de cada um, porque a culpa nunca é do outro. Nós temos que assumir que nós precisamos mudar, tomar decisões que eu quero ficar casado e por isso eu tenho que mudar a forma que eu me comporto, a forma que eu lido com o meu cônjuge, a forma que eu respeito o meu cônjuge, a forma que eu entendo que ele pensa diferente de mim e nós temos pontos em comum. Enaltecer a qualidade, todos nós temos os nossos defeitos e qualidades. Enalteça a qualidade do seu cônjuge. Pare só de reclamar do que ele faz de ruim, comece a observar o que ele faz de bom. Então esses 3 pontos, né? Desfrutar a vida, mudar de ambientes, né? Não procrastinar, curtir o momento, desfrutar os momentos juntos e dialogar, conversar, chegar aos pontos comuns, tirar o orgulho de lado, pedir perdão, falar, nossa, eu errei nisso aqui, me perdoa, mas eu estou fazendo de tudo para, né, ter uma nova forma de pensar sobre isso. Vamos, o que a gente tem em comum? Ou seja, vocês têm que cada vez ter mais elos em comum, ao invés de acontecer essa separação da rotina, tá tudo no futuro, que um dia a gente vai fazer isso e isso vai desgastando o relacionamento. Vocês vão perdendo aquele elo em comum que uniu vocês no início do relacionamento, né? Porque
não é compatibilidade de gênios, mas sim entender que todo ser humano é diferente do outro. E o que nos une é o sentimento, é o amor, é você querer construir uma vida junto com essa pessoa, apesar dos desafios, apesar dos defeitos, apesar do que você considera que é ruim. Porque na verdade, aquilo que o outro pensa, o que você pensa, na verdade vocês precisam só ter elos em comum e respeitar o que o outro pensa. E entender o que é ficar casado. Você tem que entender o que é o casamento. Antes de se casar, não, às vezes não deu tempo, você não teve esse conhecimento. Mas o que a gente aprende aqui, estude sobre casamento. Converse com casais que estão há muitos anos juntos, né? Participe das mentorias de casais para você entender qual é o ponto que você precisa aplicar ali para que você faça essa mudança. Então, espero ter ajudado. Pratique hoje, já começa a anotar o que você pode fazer de diferente, porque não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas e estar insatisfeito no seu casamento. Você precisa ter a decisão de mudar. Um beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!